Como foi a repercussão da expulsão do Ferrarese dentro ali do vestiário? A gente conversou com algumas pessoas e vamos trazer informação. Falar também sobre o Lucas Ferreira atuando pela esquerda. Como que foi essa opção do Zubeldia e também Oscar de segundo volante? Será que o jogador está confortável com essa situação? Bora explicar também e falar sobre a renovação de Pablo Maia. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde você vai ter conteúdos exclusivos. Tem o nosso grupo no WhatsApp, Liga no Cartola, vídeos exclusivos para os membros deste canal, tem as lives exclusivas, o papo com membros, enfim, tem muita variedade aqui nos conteúdos exclusivos. Para você ter um contato direto comigo, é só clicar aí no Seja Membros. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Ferrarese foi expulso no confronto contra o Náutico. E como que pegou essa expulsão dentro do vestiário? A gente conversou ali com algumas pessoas para a gente conseguir entender alguns fatores. Primeiro ponto é óbvio, o próprio jogador se arrependeu da entrada, foi uma entrada meio displicente, né? Era uma jogada numa zona morta ali, no meio campo, pelo lado esquerdo, nada iria se criar por ali. E o Ferrarese deu um carrinho ali, deu uma chegada um pouco mais forte ainda no primeiro tempo. O São Paulo estava com 1-0 no placar, estava com o resultado já garantido. Era uma questão de só deixar a bola rolar realmente para conseguir a classificação. Mas teve contornos de emoção com a expulsão do Ferrarese, né? O Náutico cresceu na partida e tudo mais. E aí tem um ponto. Depois da partida contra o Libertad, o Alisson pediu desculpas, como a gente trouxe, inclusive com exclusividade ali nos bastidores, no vestiário, e aí meio que todo mundo, ó, gente, jogar com a menos é difícil, a gente teve que correr bastante e tal, então vamos tomar cuidado para esse tipo de coisa não acontecer de novo, porque a gente teve que se desdobrar aqui, a gente está esgotado, a gente está acabado, a gente teve que correr mais um pouco, mais do que é o normal já, justamente para suprir essa ausência de um jogador. Então, galera, vamos, né? Vamos se ligar aí nessas entradas, vamos tentar, né, não chegar tão forte assim para não acabar prejudicando o grupo. E aí o quê? Uma semana depois, o Ferrarese faz isso. Então, a cobrança foi um pouco mais forte, mais dura. E repito, tá? Aliás, repito não. Aliás, e é importante trazer, é normal esse ambiente, tá? Não é um tá se fazendo mais do que o outro. Gente, por favor, cobranças naturais ali de que jogadores fazem com jogadores. Então, o Ferrarese foi muito cobrado em relação a isso, porque há uma semana o São Paulo estava passando pelo mesmo motivo. Então, né, e o jogo estava praticamente resolvido já. Então, o Ferrarese foi muito cobrado. O próprio jogador também assumiu, se desculpou, que realmente foi uma bobagem o que ele fez e que não vai se repetir e tudo mais. E óbvio, depois de todas essas cobranças, depois da desculpa do Ferrarese, tá tudo certo, não há briga, racha, nem nada do tipo, tá, gente? Foram cobranças naturais ali dentro do vestiário, inclusive no próprio intervalo de jogo já começou ali algumas cobranças, e aí no fim da partida também ali os jogadores novamente se reuniram e ficou assim, gente, ó, é para chegar firme, é para chegar forte, mas vamos tentar, né, não chegar tão displicente assim, não fazer essas expulsões, porque, por favor, né, o São Paulo pode acabar nas duas oportunidades, entre aspas, acabou dando certo, né, não foi algo prejudicial essas duas expulsões para a temporada, não foram expulsões que acabaram prejudicando esportivamente o São Paulo na temporada, foi só uma dificuldade nos jogos em si, mas que se isso voltar a se repetir em alguns momentos mais delicados, isso pode acabar sendo fatal. Imagina, numa partida decisiva de Copa Libertadores, de Copa do Brasil. Então, por conta disso, essa cobrança em relação ao Ferrarese foi um pouco mais forte, o próprio jogador também entendeu, se desculpou e vida que segue, tá? Falar sobre Lucas Ferreira. Lucas Ferreira na esquerda, improvisação, desespero, como que funcionou essa ideia? Primeiro ponto é de que o Zubeldia, pela falta de opções, ele tem testado jogadores em diversas outras posições e fazendo outras possibilidades. A invenção de Cedric na segunda linha foi justamente pela falta de opções que ele tinha
para atuar pelo lado direito, e aí depois veio a própria opção pelo Lucas Ferreira. Em alguns jogos, o Zubeldia já tinha optado por colocar o Lucas Ferreira por aquele lado, pelo lado esquerdo, justamente por não ter outras opções. Em algum momento, o Ferreirinha precisava ser poupado, então não tinha uma outra opção de velocidade. O Zubeldia entende que é importante você ter, pelo menos no seu time titular ou até no seu elenco, uma opção de maior velocidade justamente para puxar os contragolpes, que é onde o Zubeldia entende que o São Paulo pode ser muito forte nos contragolpes, pode ser letal nos contragolpes. Com uma consistência defensiva, você tem a opção, a válvula de escape. E o Lucas Ferreira seria essa opção pelo lado esquerdo, né? E como ele não teve o Ferreirinha, porque tá lesionado, só volta após o Mundial. Não tem o Luca, que até viajou, mas com uma torção não é uma opção viável. Ele só tinha essa opção disponível. Então, dentro do plantel, nas opções que ele foi construindo, ele, poxa, vamos colocar o Lucas Ferreira mais pela canhota. O jogador também entendeu, por mais que ele não faça essa função com uma frequência maior na base, em alguns determinados momentos de jogos, ele caía ali por aquele lado, alguns momentos, coisa de ocasião de jogo, não que ele já começou atuando por ali, o Lucas Ferreira começou como um 10 e no sub-20 foi deslocado mais para a direita. Mas o Lucas Ferreira super entendeu perfeitamente, até na minha visão fez um bom jogo atuando por ali também. Então o Zubeldia entende que nessa falta de opções ele tem que criar opções. Ele tem que, com elenco curto, né, por conta das contusões, ele tem que criar variações. E aí ele foi pensado, Lucas Ferreira, você pode fazer a esquerda, pode jogar por ali, dá para fazer, o Lucas, claro, professor, dá para fazer, vamos embora, eu quero jogar, vamos para cima. Então essa opção foi uma opção criada, mas que já dava indícios por ali, porque até em alguns jogos o Lucas Ferreira já tinha feito aquela função. Então todo mundo aceitou numa boa e o Lucas Ferreira até, na minha visão, fez uma boa partida também atuando por ali. Já o Oscar de segundo volante, o que vocês acham dessa situação? Vocês gostam? Particularmente, ele tem atuado bem na função, na minha visão, até, na minha opinião. O Oscar com o Zubeldia atuou melhor quando foi segundo volante do que meia pela esquerda, na minha concepção, mas é claro, eu gostaria muito de ver o Oscar como 10. Só que é importante trazer alguns bastidores. Primeiro, o Zubeldia teve já algumas conversas com o Oscar para falar desse posicionamento de segundo volante, de um articulador mais por trás ali para justamente acomodar o Luciano em algumas oportunidades. O Oscar não vê problema nenhum em fazer essa função, muito pelo contrário. Ele entende que ele pode agregar nessa função. É óbvio, ele gostaria de atuar um pouco mais à frente, no gol, até para ter essa oportunidade de ser mais decisivo. Mas o Oscar entende que ele se dá muito bem por ali nessa função e foi uma função que ele já fez em vários momentos na sua carreira, principalmente no Chelsea. Ele chegou a atuar por muito tempo nessa função de um segundo meio-campista, em alguns momentos até terceiro, sem automaticamente ser esse meio armador. Então, foi já uma conversa que o Zubeldia teve com o Oscar, e há um entendimento de que neste momento, para essa partida específica contra o Náutico, você colocar Alisson, Pablo Maia e Oscar para jogar, e são dois jogadores que vêm de contusões mais recentes e que ainda estão adquirindo ritmo de jogo, você poderia sobrecarregar o Alisson e aí você só teria um jogador em tese mais inteiro. Então ele optou por recuar o Oscar, que tem mais ritmo de jogo do que o Pablo nesse momento, para acomodar também o Luciano. Aí você com o Oscar de segundo volante, você tinha o Cédric ali para proteger um pouco mais a possibilidade do Oscar ter mais liberdade atuando como segundo volante e poder ser esse volante de chegada, quase que um meio articulador, já que você também tinha o Lucas Ferreira ali para fazer a jogada em velocidade. Então foi tudo conversado, muito bem alinhado, o esquema de jogo do Náutico foi justamente não para deixar o Oscar de um segundo volante mais preso para ficar ali, mas um segundo volante com mais liberdade, um cara que poderia articular ali pelo meio com total liberdade, quase como se fosse realmente um camisa 10 de fato. Então é uma opção que o Zubeldia gosta, uma opção que também o Oscar gosta de fazer e quem sabe, né, com essa possibilidade do Marcos Antônio, que deve voltar só lá contra o Vasco, ou quiçá só após a disputa do Mundial de Clubes, que o Oscar pode, quem sabe, se consolidar nessa posição, até para acomodar o Luciano ali, para o Luciano que vem numa boa fase
na visão do Zubeldia, para começar a voltar a ter esse time titular, quem sabe o meio-campo com Alisson, Oscar e Luciano para a sequência desta temporada. Combinado? Para a gente fechar, Pablo Maia tem negociações bem avançadas para renovação contratual com o São Paulo até 2029. A gente vem contando já esses bastidores há um bom tempo, trazendo informações exclusivas sobre essa possibilidade de renovação. Era já um intuito do São Paulo, que desde a contusão do atleta sinalizou ao staff do Pablo essa possibilidade de renovação contratual, além de valorizar o atleta em termos de salário, você dá um aumento salarial para o Pablo Maia, que não é um dos maiores salários do elenco, então você faz esse reajuste, assegura também o Pablo por mais tempo, você vai ter o contrato até 2029, você tinha o anterior até 2027, então você tem ainda mais segurança para uma negociação futura no mercado europeu. Pablo está feliz no clube, ele sente que essa valorização é muito importante até por um momento onde ele está voltando de uma contusão, e o staff também alinhou as melhores possibilidades para essa renovação contratual acontecer. Essa assinatura deve acontecer nos próximos dias e o clube já deve anunciar nas suas redes sociais. Está basicamente fechado, 99% já definido, faltam somente pequenos detalhes ali para a assinatura desse contrato. Só que, importante, essa renovação contratual ela não anula a possibilidade do Pablo ser negociado já nessa janela do meio do ano. Por quê? Mesmo ele lesionado, o Pablo é um jogador que atrai um interesse do futebol do exterior, principalmente de equipes do futebol inglês. Então não está descartada a possibilidade nesse retorno, né, dele conforme for ter mais oportunidades, de uma proposta oficial chegar. E até em um determinado momento, uma pessoa do departamento de futebol que estava na negociação do Gabriel Sara, ele me lembrou que, olha, a gente negociou o Gabriel Sara do Norwich depois dele já ter voltado de uma grave contusão numa situação bem próxima ao do Pablo. Então, essa lesão, já que ele voltou antes, voltou inteiro, só falta realmente ritmo de jogo, mas clinicamente está bem, está 100% recuperado. Quando esse clube vier fazer uma sondagem para saber o lado clínico do atleta, o lado físico, a gente vai enviar o relatório onde vai estar tudo nos conformes. Então, existe a chance real, de fato, do Pablo ser negociado no meio do ano mediante uma proposta. A gente já trouxe aqui em outras oportunidades que há meio que um acordo de cavalheiros, tá? Não é algo no papel, algo concreto, mas é meio que um acordo assim verbal. Olha, o Pablo já fez muito pelo São Paulo, já está numa idade que daqui a pouco a Europa já não vai ser um atrativo, então está numa idade bem próxima ali no limite para ganhar uma proposta do futebol europeu. Ele já fez muito pela gente, renovou já os contratos, passou por algumas cirurgias, passou por perrengues, mas foi campeão, foi titular absoluto. Então, caso apareça uma proposta que o São Paulo entenda que é justa, não precisa nem ser uma proposta estratosférica, mas uma proposta justa, uma proposta que o São Paulo olhe e fale, dá para vender. O São Paulo vai negociar o Pablo Maia, porque entende que ele já fez todo o ciclo e aí pode, de fato, realizar esse sonho. Mas, Pablo, obrigado por tudo, já que você quer essa oportunidade, vai lá e seja feliz. Então é basicamente nesse quesito, mas é claro, ele permanecendo, nenhum São Paulino, nenhum diretor, ninguém do departamento de futebol vai ficar triste com a permanência do Pablo Maia, muito pelo contrário. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aproveite a sua quarta-feira, meio-dia tem vídeo exclusivo para os membros e às 5 horas eu estarei aqui novamente para trazer ainda mais informações sobre o Tricolor Paulista. O que você achou aí do jogo do Náutico? Solte aí o seu desabafo, a sua análise também. Eu não destrinchei um pouco sobre o jogo porque a gente teve a nossa live de pós-jogo logo depois da partida, então a gente deixou mais os acontecimentos do jogo para aquela live. Combinado? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!